Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cardinal numbers and telling the time. Vamos falar sobre números cardinais e um pouquinho sobre as horas, ok? O que são os números cardinais então e para que nós usamos? Então, os números cardinais são usados para numerar seres e objetos. Também usamos os números cardinais quando nós queremos falar de endereços, preços, quantidade, idade, número de telefone, dizer as horas, entre outros. Um exemplo aí para vocês terem noção. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? I'm 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. Nós, inclusive, já aprendemos, como fazer perguntas sobre idade, como falar sobre idade aqui nas nossas aulas. Então, para falar de idade, a gente usa os números cardinais, assim como o endereço, o número de telefone e os outros que nós acabamos de ver. Agora, quais são, como escrever e como falar os números cardinais? É isso que nós vamos aprender hoje. Então, observem aí comigo na tela que nós temos uma tabela de alguns cardinal numbers, que são os números cardinais, que aí vai de 0 a 20. Então, vamos lá. Repitam aí em casa comigo para vocês treinarem também a oralidade, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Pessoal, os nossos números base, os números que são assim extremamente necessários, são os números de 1 a 9. Por que eles são nossos números base? Porque eles vão compor todos os outros números, os nossos números compostos, que nós vamos já falar sobre eles. Então é de extrema importância que vocês saibam traduzir, saibam a escrita, a pronúncia correta desses números, porque eles vão servir como nossa base, ok? Além desses números base, vocês observaram alguma semelhança entre os números a partir do 13? Perceberam alguma semelhança entre eles? Bom, se vocês observaram que esses números terminam em teen, observaram correto. Então, essa é uma forma da gente identificar essa classe de números, dos números de 13 a 19, para não confundir com os outros números, como 23, 33, como não confundir? Esse finalzinho é fundamental. Então, esse teen, ele significa jovem ou adolescente. Então, é aquela idade adolescente. Todos os numerais de 13 a 19 vão terminar com teen, e geralmente a gente usa o número base e esse finalzinho teen. Por exemplo, 14, a gente fala 4, que é o número 4, e o finalzinho teen, 14. 17, 17, 17, ok? Então, observem que eles têm essa semelhança aí. Agora, como é que nós fazemos os nossos números compostos, compound numbers? Nós também vamos falar um pouquinho sobre eles. Observem na tela aí comigo que nós temos alguns desses números compostos para vocês verem como funciona. Então, a gente vai falar sobre a casa decimal 20 ou 20, que é a casa dos 20. Eu falei para vocês que os números de 1 a 9 são importantes porque eles vão ajudar a gente a compor os outros números. E é justamente esses números que nós vamos usar aqui com a casa do 20, com a casa dos 20, Você vai usar o 20 e mais o seu número base para formar esse número composto. Então, nós temos aí 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, aqui nós temos de 20 a 29. Eu uso a casa decimal e eu uso
o nosso número base, certo? Todos os outros números vão se compor da mesma forma. É por isso que vocês podem observar aí na tela de vocês que eu não repeti essa mesma formação de números. Eu coloquei apenas a casa inteira, né, a casa cheia, para que vocês pudessem observar como se escreve. E o complemento vai ser sempre esse número base, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 30 em inglês nós falamos 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. E aqui nós encerramos também uma outra série de números. Vocês observaram alguma semelhança entre todas essas casas de números cheios, casas decimais? Os 30, 40, 50, 60? Tem uma semelhança entre eles, não tem? Se você observou que é o finalzinho TY, tá certo. Então, relembrando lá no 13, 14, 15, eles terminavam com TIN. Agora ele está terminando com TI. E isso é importante vocês identificarem na hora da pronúncia, porque faz diferença. Por exemplo, o número 13, nós falamos 13. O número 30, nós falamos 30 ou 30. Então, esse finalzinho é importante ser identificado na hora de pronunciar. Nós ainda temos 3 outras casas, que é a casa dos 100, dos 1000 e de 1 milhão. 100 em inglês nós falamos 100, ou você pode substituir o one pelo a 100, vai ser da mesma forma 100. 1000 nós dizemos 1000 or 1000. E 1 milhão, 1 million ou a million. Ok? Agora é importante vocês observarem, pessoal, quando nós escrevemos um número por extenso, nós usamos um hífen para ligar a unidade à dezena. Então, sempre que vocês tiverem números compostos, na hora de escrever, vocês vão usar o hífen para separá-los. Nós temos o exemplo aí de 56, que em inglês é 56. Nós temos aí a dezena 50, a unidade, que é aquele nosso número base, 6, e eles estão unidos pelo hífen. Então, nunca esqueçam de colocar o hífen, que também é importante, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro tópico. Nós vimos no início da aula de hoje que a gente usa os números cardinais também quando a gente vai falar sobre as horas, não é isso? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como falar as horas em inglês. Bom, para perguntar sobre as horas em inglês, a gente tem várias formas, tem delas formais, formas informais da gente fazer essas perguntas. Hoje a gente vai trabalhar apenas com 3, que são as mais comuns, que são What time is it? What time is it? Que horas são? What's the time? Do you have the time? Então, essas 3 perguntas significam a mesma coisa. Que horas são? Você usa ela para falar sobre as horas. Aí embaixo tem um exemplo de um diálogo de como a gente pode usar essas perguntas dentro do diálogo para falar um pouquinho das horas, né? Acompanha aí comigo. Excuse me, what time is it? Com licença, que horas são? It's 2 o'clock. São 2 horas. Thanks. Obrigada. You're welcome. De nada. Simples, né, pessoal? A maior parte desse vocabulário vocês também já tinham aprendido, né? O thanks, o you're welcome. Então, a novidade hoje é só a pergunta para falar sobre as horas e como dizer essas horas em inglês. Talvez agora vocês tenham se perguntado, meu Deus, mas e aí, como é que eu vou falar as horas? Aprendi a pergunta, mas e as horas? Vamos aprender também a falar sobre as horas hoje em inglês, ok? E é importante, antes de nós começarmos a falar sobre as horas, que vocês saibam que existem 2 formas da gente falar essas horas. Então, acompanhem aí na tela comigo. Existem 2 formas de dizer as horas em inglês. A primeira forma é a forma americana. A forma americana, pessoal, é a forma mais fácil, mais tranquila de se dizer as horas. Por quê? Porque a gente vai falar o número do jeito que ele aparece. Exemplo, são 2h20. It's 2:20. Então, a gente fala os números na mesma ordem em que eles aparecem. It's 2:20. Porém, na forma britânica, vai ter uma diferençazinha aí que talvez possa complicar um pouco mais. Que diferença é essa? Que na forma britânica nós falamos primeiro os minutos e depois as horas. Ou seja, a gente vai dizer quantos minutos se passaram da hora em questão. Então, a hora aqui que está em questão são 2 horas, né? Quantos minutos se passaram depois das 2 horas? 20 minutos. Então, na forma britânica, nós dizemos
It's 20 past 2. São 20 minutos passado das 2 horas, ou após as 2 horas, ok? Vamos aprender melhor como formar essas questões em inglês. Então, observem aí que nós temos um relógio e nós dividimos esse relógio em duas partes. Por quê? Porque nós precisamos observar quanto tempo falta e quanto tempo passou. Então, esse relógio dividido ao meio vai ficar past e to. Aí, ao lado tem a pergunta, what time is it? Que horas são? It's. E aí tem alguns exemplos para vocês. 2:10. 10 past 2. 2 horas e 10 minutos. São 10 minutos passado das 2 horas. Então, não esqueçam que nessa forma britânica, a gente sempre começa com os minutos para depois passar as horas. Então, 10 past 2. 2:25. 25 past 2. 25 minutos passado das 2. 2:35, pessoal, a gente já, assim como no português, vai começar a contar os minutos que faltam para as próximas horas. Então, quando são 2:35, estão faltando o quê? 25 minutos para as 3. Não é assim que a gente fala em português? Que horas são? Ah, falta 20 para as 3, faltam 25 para as 3. A mesma forma vai ser no inglês. Então, agora a gente vai usar o to e não past mais. Esse to vai significar para. Então, 2:35, na verdade, 25 to 3. 25 minutos para as 3. 2:50, 10 to 2. Faltam 10 minutos para as 3, na verdade, né? Não vai dar 2 horas, vai dar 3. Então, seriam 10 to 3. 10 minutos para as 3 horas, ok? Novamente, nós vamos dividir o nosso relógio em 4 partes agora, porque a primeira parte e a última parte nós vamos chamar de a quarter. A quarter significa um quarto, que vai equivaler aí a 15 minutos. Então, toda vez que você for falar os 15 minutos e faltarem os 15 minutos, vocês vão usar a quarter para falar sobre isso. What time is it? Que horas são? It's. São. Aí você vai dizer a quarter, se for 15 minutos, e se for 30 minutos, você vai usar half, ok? Que significa metade. Então, 2:15, a quarter past 2, 15 minutos passado das 2. 2:30, half past 2, passou a metade das horas depois das 2. E 2:45, a quarter to 3, 15 minutos para as 3. Atenção, pessoal! Quando nós falamos de horas exatas, nós vamos usar a palavrinha o'clock para se referir a essa hora. Por exemplo, it's 2 o'clock, são 2 horas em ponto, ok? E também nós temos aquelas siglazinhas que é o AM e o PM, que antes do meio-dia você vai usar o AM e depois do meio-dia você vai usar o PM para identificar esses horários, ok? Ainda uma outra curiosidade, meio-dia, aliás, 12 horas em ponto, que é it's 12 o'clock, você pode falar também it's midday or it's midnight. Midday, meio-dia. Midnight, meia-noite, ok? E ainda uma curiosidade para vocês, os ponteirinhos do relógio, nós chamamos o ponteirinho da hora de hour hand, o ponteirinho do minuto nós chamamos de minute hand e o dos segundos second hand, ok? Então vamos lá, vamos praticar e ver se vocês realmente prestaram atenção na nossa aula de hoje. Put the numbers in the correct place. Coloque os números no lugar correto. Então, nós temos alguns números que nós aprendemos hoje, né? Os nossos números cardinais. E vocês precisam dizer qual é a forma correta por extenso. Então, nós temos 25, 5, 50 e 15. Não esqueçam de observar se ele é composto, se ele termina em tin, se ele termina em ti, que isso faz a diferença na hora de responder. E aí, conseguiram identificar? Vamos ver a resposta juntos, então. Então, nós vimos aí que o 25, né, 25, 5, nós dizemos 5, 50, 50 e 15, 15. Próxima questão. What time is it? Que horas são? Vocês têm que dizer que horas são olhando para o reloginho aí. Então, nós temos 9 horas, 6:15, 1:30 e 3:45. Como é que vão ficar essas horas em inglês? Espero que depois vocês possam praticar melhor aí em casa o uso das horas e fazer pesquisas, ok, pessoal? Então, a resposta aí, as horas cheias, as horas inteiras, nós dizemos o'clock. Então, it's 9 o'clock. 6:15, eu posso dizer do jeito que ele aparece, na forma americana, it's 6:15. Ou eu posso dizer na forma britânica, primeiro os minutos e depois a hora, it's 6:15. Na letra C, nós temos 1 hora e 30 minutos. It's 1:30 or it's 1:30.
São 1h30 ou passou meia hora depois das 1. E na letra D, 3h45, it's 3:45 or it's 4:45. São 3h45 ou faltam 15 minutos para as 4, que é a 4, ok? Façam depois mais pesquisa, pessoal. Acessem a nossa plataforma Eduque para mais informação e outras aulas. E é isso. See you next class!